derrama na presença de Deus. E como é bom saber que nós temos um Deus que escuta, ouve a nossa oração. Amém? Hoje é dia 30 de abril de 2023. Tudo certo aí? Amém. Deus abençoe quem está em casa, nos assistindo também pela manhã. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família. Você poderia abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Você pode ficar sentado mesmo, para a gente fazer essa leitura. Creio que Deus preparou uma palavra ao nosso coração nessa manhã. Amém? Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te levarei sobre o que hei de fazer. Unge-ás a quem eu te disser. Foi, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé o Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é esse, nem tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este te tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabasse os seus jovens, ou melhor, os seus filhos? E disse: ainda falta o menor, eis que está a apacentar as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porque quanto não chegar, não nos assentaremos na roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscar e trouxe. Era um ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos nesta manhã. Obrigada pela tua presença aqui. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está agindo no nosso meio. E nós queremos pedir a ti, ó Senhor, o Senhor fale conosco nesta manhã. Eu coloco a minha vida diante de ti. E eu quero pedir a ti, Senhor, use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. E que o Senhor, nesta manhã, fale o que o Senhor deseja falar. Oramos a ti em nome de Jesus. Esse texto é riquíssimo. E eu creio que todos nós conhecemos essa história. Mas eu orando, falando com o Senhor, Deus me deu algumas lições também nesse texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Deus está em movimento. Mexa-se. Amém? Nós temos um Deus que Ele está no controle de toda a situação. No primeiro versículo desse texto, a gente vê Deus falando com Samuel. Até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Nós conhecemos a história de Saul, mas a gente vê que ele foi um homem também chamado por Deus. Não seria aquilo que o Senhor gostaria. O Senhor gostaria de continuar governando e orientando o seu povo. Mas a gente vê na história o povo decidindo se parecer com as outras nações. As outras nações tinham rei. E eles começaram a falar para Samuel: nós também queremos alguém que governe sobre nós. Samuel deu a orientação para o povo, dizendo que não seria fácil. Mas mesmo assim o povo escolhe um rei. E disse que o Senhor levanta Saul. Só que Saul, ele fez tudo que desagradava ao Senhor. Ele se importava mais com a aparência dele, com os homens, com aquilo que os homens iam achar sobre ele, ou aquilo que Deus acharia sobre ele. Na verdade, a preocupação dele era agradar aos homens. E se esqueceu de agradar ao Senhor. Interessante que nós vemos Deus guiando a história. Está Samuel, talvez na sua casa, ou talvez clamando a Deus pela vida de Saul. Disse que Deus olha para ele e diz: pare de chorar, pare de sofrer por Saul.
Eu já tenho um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você consegue entender que o Senhor continua no controle de toda a história? O Senhor quis dizer para ele: ei, aquilo que eu tenho de plano para o meu povo vai continuar. Aquilo que eu tenho de propósito para o meu povo, eu vou dar seguimento. Porque Deus, Ele trabalha. Ele não está parado, inértil. Deus não está morto, mas Ele vive. E o mesmo Deus que contemplou e estava movendo na vida do povo de Israel, é o mesmo Deus que guia a sua igreja. Deus guia a sua igreja. Nós vemos um Deus que se move. A Bíblia diz, Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Deus está em movimento. Diga para quem está do seu lado aí. Às vezes nós achamos que não está acontecendo nada. Está tudo parado. Eu tenho batido, as coisas não acontecem. Deus manda dizer para você nesta manhã: eu estou trabalhando ao seu favor. Eu estou trabalhando em favor da sua família. Eu estou trabalhando em favor da sua igreja. Eu estou trabalhando em favor da nossa nação. Aleluia! Às vezes as circunstâncias quer dizer, e agora? Como é que será? Não é o governo que eu gostaria, as coisas não estão como eu gostaria. Deus continua no trono. E Ele faz tudo que lhe apraz. Houve um filósofo que ficou famoso com as suas frases. Ele dizia: Deus está morto. O Evangelho morreu na cruz. Viva perigosamente. Mas ele estava enganado. Porque nas Escrituras nos diz que o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Salmo 115, 2 e 3. Então, quando te perguntarem, oxe, cadê o teu Deus? Você pode responder firmemente: o meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. No tempo certo Ele vai agir. Aleluia. Deus está no seu santo templo. Aleluia. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia, Ele está no seu santo templo. Ele está acima da terra. Ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores para Ele são como gafanhotos. Aleluia! É Ele que se estende os céus como cortina e tendo Ele neles os que habitam, o que faz voltar do nada os príncipes e torna as coisas vãs. Ele faz o juízo na terra. Aleluia! Deus está no meio da sua
igreja. Mateus 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Aleluia! Deus está em ação, trabalhando. João 5,17. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Você consegue crer nessa palavra? Que Deus está trabalhando? Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em favor do seu filho. Enquanto você está servindo, Deus está trabalhando em favor da sua família. Enquanto você está servindo a Ele, Deus está trabalhando em favor da nossa nação. Deus está trabalhando. A segunda lição que eu consigo ver nesse texto é que Deus não vê como o homem vê. Você pode dizer isso? Ei, Deus não vê como o homem vê. Vamos repetir de novo? Deus não vê como o homem vê. Aleluia por isso. Aleluia! Os olhos do Senhor é sobre a nossa vida. E Ele não vê como o homem vê. Nós vemos nesse texto, até Samuel se confundiu. Porque na visão de Samuel, o que ele tinha, o que ele pensava sobre um rei, era alguém do porte, da sabedoria, do intelecto, do jeito, da forma que Saul era. Quando ele chega na casa, ele diz assim: já sei. Abinadab é o homem certo para ser rei. Tem postura. É forte. É um guerreiro. Vai dar certinho para aquilo que o Senhor deseja. Só que o olhar do Senhor estava lá no pasto. Aleluia. O olhar do Senhor estava no meio das malhadas. O olhar do Senhor estava lá em Davi, ele adorando e bendizendo o nome do Senhor. E eu fico imaginando aqui o desfile de moda. Passa um. É esse. O Senhor diz: Samuel, você só vê a estrutura, mas eu conheço o coração. Então vamos passar esse. Então é esse. Senhor, ainda não. Samuel olha para Jessé e diz assim: acabou os seus filhos? Sim, minha gente. Tem um ainda que está lá no pasto, trabalhando. Tem um ainda que está trabalhando. Tem um ainda que está cuidando das ovelhas. Manda chamar. Porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar.
Você consegue entender que o Senhor te vê? Eu não sei como é que as pessoas estão olhando para você, como você olha para você, como a sociedade olha para você. Mas eu tenho um recado de Deus para você nesta manhã. Eu sou Deus que te vê. Por isso que ele diz, olha, pode entrar no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que te vê. Você sabia que você está sentado ao lado de alguém muito importante? Fala assim, ó. Você é importante. Você é alguém de valor. Você é alguém especial. Tem uma história escrita sobre você. Você sabia que tem uma história importante sobre você? Você sabia que tem alguém importante que investe em você? Você sabia que tem alguém que sabe a hora e quantos fios tem na sua cabeça? É Deus. Olha como é. Talvez alguém olhava para Esther e só era uma órfã. Não tinha pai nem mãe. Mas o olhar do Senhor para Esther será uma rainha. E vai trazer livramento para o meu povo. O pai de Davi talvez olhava para ele e dizia assim: só é um cuidador de ovelhas e poucas ovelhas. Deus olhava para Davi e dizia assim: este será um rei e guiará o meu povo. E será um homem segundo o meu coração. Talvez alguém olha para você e pensa assim, mas não tem como chegar. É muito limitado. É muito limitada. Mas a visão de Deus para nós são filhos. Filhos amados. Filhos queridos. Que cumprirão toda a minha vontade. Deus é um Deus que nos vê. A Bíblia diz sobre Agar, em Gênesis. Agar foi uma escrava de Sara e de Abraão. E ela entristecida porque ela foi mandada embora. Mas interessante que no meio do deserto, quando não tinha ninguém para cuidar de Agar, tinha um Deus que cuidou da vida de Agar. Esse Deus não mudou, aleluia. Ele continua cuidando de nós. Se for num deserto, Ele está lá. Se for no fundo do mar, Ele está lá. Se for mais longe do que o nosso intelecto pode imaginar, esse Deus está olhando para nós. Com seu olhar de amor e de misericórdia. Aleluia! Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Você pode dizer isso comigo? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Aquele que era improvável, aquele que não foi contado,
aquele que não foi chamado de primeira, era alguém escolhido por Deus para, no seu tempo, trazer o povo para perto dele. Aleluia! Não se apresse. Deus está trabalhando. Não se apresse. Espere o momento do Senhor. Interessante é que num texto a gente vê que Davi, ele é ungido pelo Senhor. Olha no verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Sabe quanto tempo levou para que Davi assumisse o lugar de rei? 17 anos. Diga para quem está do teu lado. Foi 17. E enquanto ele estava esperando, ele estava trabalhando. Enquanto ele estava esperando o processo, ele estava trabalhando. Mexa-se. Diga para quem está do teu lado. Mexa-se. Enquanto o céu trabalha, enquanto o céu se movimenta, mexa-se. O que é que o Senhor tem pedido para você fazer? Mexa-se. Qual é a orientação de Deus para a sua vida? Mexa-se. Qual é a palavra liberada para você que você sabe que Deus pediu para você realizar? Mexa-se. O que é que o Senhor tem colocado no seu coração? Mexa-se. É interessante que Davi recebeu o Espírito Santo e continuou cuidando das ovelhas. Ele foi cheio do Espírito Santo e continuou obedecendo o seu pai. Ele era cheio do Espírito Santo e ele continuou agradando a Deus naquilo que foi colocado em suas mãos. É um talento? Mexa-se. É 2? Mexa-se. É 9? Mexa-se. Porque o céu está em movimento. O céu está em movimento e nós somos a igreja do Senhor estabelecida na terra. Aleluia, mexa-se. Olhamos para esse texto e a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, todos nós conhecemos. Versículo 1. Os meninos podem colocar esse texto? Você pode ler comigo? Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar
e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de soltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guerra e tempo de deitar fora. Aleluia! Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Estamos vivendo dias que estamos extremamente ansiosos para muitas coisas. Mas o Senhor diz para você nesta manhã: eu, no meu tempo, realizarei o meu propósito. Aleluias. Chega o tempo de Davi. Mas é tão sobrenatural que, em meio a todos os seus erros, suas falhas, suas imperfeições, se a gente conhece a história de Davi, a gente conhece também os seus erros. Aonde ele falhou, aonde ele deu mancada. Mas o que mais chamava a atenção de Deus para Davi, porque ele era um homem de coração quebrantado. Sabe o que é o que o Senhor deseja de nós? Que o nosso coração seja um coração rendido, entregue. E muitas vezes, humanamente, as pessoas não vão ver. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: temos um Deus que vê. Interessante que em Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13. Obrigada, meu querido. Acho que eu vou pedir aqui. Atos, capítulo 13. A Bíblia diz que o Senhor achou em Davi um coração quebrantado. Aleluias. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos, capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 22. E quando esse foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executa toda a minha vontade. Aleluia. Quando
Saul foi rejeitado. Eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, que cumpria toda a sua vontade. Sabe qual é o seu objetivo de vida? Sabe qual é o seu projeto de vida? É que você agrade a Deus e cumpra piamente a sua vontade. Então você pode dizer isso: eu nasci para adorar a Deus. Aleluia! Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus está em movimento. Deus está trabalhando. Você pode se levantar aí nesta manhã. Você pode se levantar já. Nesse texto, você pode chegar em casa e continuar lendo. É fascinante a história do movimento de Deus a respeito do seu povo. E eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você está passando um processo que você não está escutando o barulho de Deus. Talvez você está num processo que você ainda não está vendo o trabalhar do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, continue firme, continue agradando ao Senhor, porque Deus é um Deus que te vê. É um Deus que conhece o seu endereço, a sua casa. O Senhor sabe de onde você nasceu, qual é a situação que Ele te chamou, Ele sabe de tudo. Mas o mais prazeroso de Deus é Ele sempre fazer parte da nossa história. Você pode dizer isso, se você quiser ficar aí, você fica. Se você quiser vir ao altar, você vem. Mas você pode dizer assim para o Senhor: Senhor, conte comigo para viver a tua história na terra. Davi estava lá e ele decidiu adorar a Deus, amar ao Senhor. Ele decidiu servi-lo de todo o coração. E você pode, nessa manhã, nessa canção agora, dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. O Senhor está me vendo, Senhor. Eu decido esperar no Senhor o tempo que for preciso, Senhor. O tempo que for necessário. Eu decido, Senhor. Esperar em Ti. Aleluia. Você pode adorá-lo aí. Você pode engrandecer o nome do Senhor. Ele está aqui nesta manhã. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
trabalho. Oh, aleluias. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você pode dizer isso? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu sou o Deus que falo. Aleluia. Eu sou o Deus que ouço. Eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Eu sou o Deus que falo. Eu sou o Deus que ouço. Eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Eu sou o Deus que falo. Eu sou o Deus que ouço. Eu sou o Deus que vejo tua necessidade. Eu sou o Deus que falo. Eu sou o Deus que ouve. Eu sou o Deus que vê sua necessidade. Você pode fazer, você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar nesta manhã. Nós já estamos falando com Ele nesta manhã. Nós vamos pedir ao Deus que faz, que opera, que realize, visite nesta manhã. Não só você, mas a sua casa, a sua família. Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos como igreja nesta manhã. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. Eu sei que o Senhor está contemplando as nossas vidas nesta manhã. Que a tua mão nesta manhã, Senhor, toque sobre a vida do teu filhinho, a vida da tua filhinha nesta manhã. Senhor, como tu olhou para Davi no meio, Senhor, daquelas ovelhas, talvez foi esquecido por alguém, esquecido por pessoas, mas o Senhor nesta manhã diz para nós: eu não me esquecerei de ti. Eu não me esqueci de ti. Seja tocado nesta manhã pelo Senhor. Seja tocado nesta manhã pelo Senhor. Nós oramos a ti, Deus, para que vidas nesta manhã recebam cura. Cura na alma, cura no físico. Aonde há uma enfermidade, Senhor, tu é Deus que cura nesta manhã. Aqueles que estão em casa, Senhor,
é Deus que vê. Tu é Deus que sonda. Tu é Deus que conhece. Tu é Deus que liberta. Tu é Deus que restaura. Tu é Deus que batiza com o Espírito Santo. Tu é Deus que libera dons. Tu é Deus que levanta o caído, levanta o abatido. Oh, aleluia. Deus de milagres. Então, Senhor, nesta manhã, toca sobre a tua igreja. A tua igreja que está na sua casa. A tua igreja que está aqui. Receba a cura. Receba a restauração. Receba a visitação do Senhor nesta manhã. Receba a alegria que vem dos céus. Aleluias. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Meu Deus, esse quem tu és. Graças a Deus, querido. Sai daqui com essa palavra, palavra de Deus, que consola, que exorta, que nos encoraja a seguir adiante. Deus nos vê. Deus nos conhece, mesmo nos bastidores. Seus projetos no seu tempo serão estabelecidos. Que nesse processo vamos seguir nos mexendo, nos movendo, confiando no Senhor o Todo-Poderoso. Estenda suas mãos. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, hoje, amanhã e sempre. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém.